O inventário é uma ação que é ajuizado quando uma pessoa falece e deixa herança. Todos os filhos têm direito à herança, ao patrimônio que o pai deixou. A gente pensa sempre que, será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? Porque já tem um estigma de dificuldade, de custo, né? E quando meu pai faleceu, nós nos deparamos com a situação de ter que resolver a parte, né, legal. Então, ele já tinha feito várias doações em vida que eu e minha irmã sabíamos, né? Então, o que a gente pensa em princípio? Vamos chamar um advogado, porque a gente sabe que existe o inventário e ainda existiam coisas que não estavam no meu nome, né, e da minha irmã. Foi assim que a gente tomou conhecimento, foi quando a gente entrou em contato com o advogado, aquilo que seria realmente o necessário. O inventário é uma ação em que é ajuizado quando uma pessoa falece e deixa herança. Então essa herança vai ser partilhada entre os seus herdeiros e o meeiro, caso ele seja casado ou está em união estável. Então toda a herança deve ser partilhada. Automaticamente, ao fato morte, imediatamente esses bens são transmitidos aos seus herdeiros, que é chamado de herança ou espólio. Quando são pequenas quantias, quer dizer, resíduos de salários ou pequenos saldos de fundo de garantia, pequenos saldos bancários, então não há necessidade de abertura de inventário. Os herdeiros, a esposa, a ex-esposa, né, a companheira, os filhos ou os pais, que são os herdeiros necessários, eles podem pedir o levantamento desses valores mediante alvará. Agora, os grandes valores, o patrimônio, quando nós temos casas, imóveis, né, grandes quantias em banco, aplicações financeiras, valores, bolsa de valores, aí a gente tem que fazer o pedido de inventário. O primeiro momento que é acompanhado com a dor, né, e de repente você tem que ser tirado daquele momento de dor e ser racional, né, e a gente pensa sempre que será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? Porque já tem um estigma de dificuldade, de custo, né? As pessoas falam, nossa, mas inventário é muito caro, o advogado vai ser caro, vai ser tudo caro. Então, uma das coisas é essa. Você tem que, você sabe que vai ter entraves, possíveis entraves, você sabe que vai ter gasto. Então isso realmente assusta. Para que o inventário seja processado, tem que ter um impulsionamento dos interessados, que são os herdeiros ou o meeiro, que é o cônjuge ou companheiro da pessoa que faleceu. Então, normalmente, um desses herdeiros vai tomar a iniciativa, de entrar em contato com os outros herdeiros, fazer o levantamento de todo o patrimônio, que chama de espólio, né, da herança, e aí vai contratar um advogado para poder ajuizar a ação. O inventário ele engloba todos os bens e as dívidas. Primeiro pagam-se todas as dívidas e que o remanesce é dividido entre os herdeiros. O inventário ele pode ser judicial ou extrajudicial, né? Se não tiver menor e todos os herdeiros, o menor ou incapaz, e todos os herdeiros são maiores e estão de acordo com o inventário, ou seja, é um inventário amigável, pode ser feito extrajudicialmente um cartório de notas. Okay? Agora, se tiver menor ou incapaz e não for amigável, aí tem que ser feito judicialmente. O princípio da universalidade da herança impede o ajuizamento de mais de um inventário relativo ao mesmo acervo. Constatada a existência de processos idênticos, com iguais herdeiros e bens do falecido, configura-se a litispendência, que é o ajuizamento de duas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Com base nessa regra processual, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a extinção da ação movida por viúva de empresário que requereu a abertura do inventário do marido falecido quando já estava em trâmite outra ação judicial idêntica, ajuizada por uma das filhas dele. O juízo de primeiro grau reconheceu a litispendência e o Tribunal de Justiça do Maranhão manteve a sentença.
No STJ, a viúva sustentou que a legitimidade para pedir a abertura de inventário é de quem está na posse e administração dos bens a serem partilhados. O relator do recurso especial, ministro João Otávio de Noronha, explicou que o inventário é uma unidade de interesse de todos os herdeiros e, por essa razão, deve ser decidido em um único processo. O ministro defendeu que, tendo em vista a legitimação concorrente, é correto o acórdão concluir pela litispendência. A renúncia é através de uma escritura pública, ele vai no cartório de notas e ele redige lá com tabelião uma escritura pública de renúncia de direito hereditário. Existem dois tipos de renúncia, a renúncia abdicativa e a renúncia translativa. A abdicativa é quando ele abdica de toda a parte dele, o quinhão, né, a legítima dele, a parte que cabia a ele, para o monte, ou seja, ele não renuncia direcionando para uma determinada pessoa. Ele simplesmente renuncia para o espólio. E aí aquela parte dele vai ser dividida entre os outros herdeiros que não renunciaram. Ou ele pode ser translativo, ou seja, a renúncia translativa é quando ele renuncia para um determinado herdeiro. Então aquele filho que não quer a sua parte, fala, não preciso, mas vou fazer uma renúncia para a minha mãe. Eu quero que a minha mãe receba a minha parte. Agora tem um detalhe, essa renúncia é tida como uma doação. Aí, nesse caso, ele vai ter que pagar o imposto sobre esse valor que foi renunciado, né, do valor total do bem, do patrimônio que cabia a ele. Um detalhe é que a renúncia ela não pode ser de parte dos bens. Não, ou ele renuncia tudo ou não renuncia nada. Importante para que o processo se realize talvez mais rápido e sem dor, seja realmente a compreensão entre os herdeiros, né? Entende? Quer dizer, que todo mundo respeite o direito do outro, que é o princípio fundamental do direito, né? E que todo mundo se respeite. Então, na medida em que você tem esse tipo de harmonia, o advogado explica o que tem que ser feito, e o que tem que ser feito é o que tem que ser feito. Não adianta a gente achar, mas isso é injusto, mas não devia ser assim, mas é imposto demais, a gente sabe que tem coisa que é imposto demais mesmo, mas o que tem que ser feito, tem que ser feito. Então, você respeitando até onde vai o direito do outro, aí fica tudo menos sofrido, entendeu? E mais célere, provavelmente, porque não tem briga, né? O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Durante 28 anos que eu estive sem o nome do meu pai, foi difícil para mim. Principalmente a época escolar, sofri muito. Hoje a gente chama de bullying. Naquela época não tinha nome. Mas foi muito difícil para mim, sim.
Até na hora de preencher um documento, nome do pai, aí você coloca, não consta. Então, para mim era ruim. Eu sentia um incômodo. Com a morte do meu pai, a minha vida teve uma reviravolta. Porque ninguém esperava que ele morresse. Eu fui até o enterro, eu conheci os amigos, eu conheci meus irmãos já maiores, soube de tudo que ele passou e tive que entrar com um processo de reconhecimento, né, de paternidade pós-morte. Foi um pouco difícil, mas em nenhum momento eu pensei em desistir, porque desde pequenininha que era um desejo já dentro de mim de ter o nome do meu pai. Todos os filhos são iguais. Todos os filhos têm direito à herança, ao patrimônio que o pai deixou, né? Podem ser os filhos reconhecidos, aqueles filhos do casamento, os filhos de uma união estável, os filhos de um breve relacionamento, né? Então, até aquele filho que ele não sabia que existia, mas que houve um reconhecimento de paternidade pós-morte, né? Não existe diferença entre os filhos como existia na legislação anterior. Com a nossa Constituição de 88, ela igualou todos os filhos, então estão todos iguais perante a lei. Eu sabia que eu era filha do meu pai, por mais que a ex-mulher colocasse em dúvida, porque ela sempre colocou em dúvida. Eu sabia que eu ia comprovar que eu era filha dele. Procurei o fórum e lá eles me informaram de tudo. Ó, você tem direito de fazer o DNA. Aí eles me explicaram como que eu ia proceder. E foi uma saga muito difícil, porque demorou. Eu ligava várias vezes nos laboratórios, não conseguia marcar. Uma tia minha colocou muita dificuldade para minha outra tia não fazer. Meu tio é diabético, também não queria ir mais. Então, assim, foi difícil para mim conseguir mesmo o nome do meu pai, o reconhecimento. As pessoas têm os filhos e às vezes esquecem de ir lá e registrar. Ou, muitas vezes, ele não sabe que teve filhos. Aí, a mãe, que representando a criança, ele vem com a investigação de paternidade pós-morte. Se os herdeiros dele, pode ser os seus parentes, consanguíneos, né, quiserem doar material para fazer o exame genético, aí é fácil a investigação de paternidade. Se a família se recusar, então o que se faz? Nós temos que fazer a exumação do corpo para que daqueles vestígios, daqueles materiais, fazer o exame genético, a comparação, né, dos alelos de um e de outro mediante o exame genético. Em decisão monocrática, o ministro Luiz Felipe Salomão, da 4ª turma do STJ, determinou a realização de um novo teste de DNA com tecnologia mais avançada, em ossos. No exame, o magistrado permitiu o uso de métodos modernos para solucionar um processo de investigação de paternidade e divisão de herança de um homem falecido há mais de 30 anos. O resultado do exame de DNA realizado em 1997 pelo método usual foi inconclusivo em consequência da degradação óssea dos restos cadavéricos exumados. Em minuciosa decisão repleta de doutrinas e precedentes, o ministro decidiu pela necessidade de tentar realizar novo exame. O magistrado sublinhou o avanço das pesquisas tecnológicas e da precisão científica na identificação da carga genética do indivíduo, de forma simples, rápida e segura. Na verdade, a minha mãe que fez a minha certidão. Ela pegou o documento, eu estava trabalhando, e ela foi lá e fez. Flávia, tá pronta. Aí ela me mandou uma foto da certidão. Ela me mandou a foto. Quando eu vi a foto, eu chorei na hora. Porque para mim foi uma realização. Para mim era como se o que eu não tive há anos, eu passei a ter naquele momento. Eu queria o nome. Era só o nome. Para mim foi uma realização muito grande. Sabe, você preencher todos os documentos certinho, sem lacuna, sem espaço nenhum, é realizador mesmo. Quanto ao reconhecimento da união estável, nós temos um reconhecimento de união estável pós-morte. É muito comum, mas é muito comum. As pessoas vivem em união estável. É uma situação de fato. A pessoa vive como se casado fosse com outro. Às vezes tem até filhos, mas não formalizaram a união, nem mediante uma escritura pública de união estável e nem por outro, nem tentaram formalizar isso de um outro modo, mesmo
mesmo deixando algum documento escrito ou a declaração de dependência, nada se fez. Então entra-se com a ação de reconhecimento de união estável. Pode ser a companheira, né? Pode ser a companheira e, se a companheira for falecida, pode ser os filhos dessa companheira. Por quê? Porque eles serão os herdeiros dessa companheira, né? Então, como interessado, eles poderão pedir o reconhecimento dessa união estável para efeitos patrimoniais, efeitos sucessórios, né? Que às vezes não são sucessores daquele morto, mas serão sucessores daquela que seria herdeira do morto. Então, entra com o pedido de reconhecimento da união estável, aí apura-se o que é da companheira e o que seria do companheiro, ou que é do companheiro, ou que seria da companheira, para efeitos sucessórios. Aí, daquilo que foi apurado, será objeto de inventário. Em 2017, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que, em abertura de inventário, reconheceu a união estável entre inventariante e inventariado. Em primeiro grau, decisão interlocutória negou o pedido sob fundamento de que o requerimento não poderia ser apreciado na ação de inventário, devendo a inventariante ingressar com a ação própria. Mas o Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade do reconhecimento em razão da documentação apresentada ter sido suficiente para comprovar a convivência do casal. No STJ, a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, explicou que a decisão foi acertada, pois o juiz na ação de inventário deve buscar a resolução de todas as questões relacionadas ao espólio, devendo remeter aos interessados para as vias ordinárias apenas quando a questão depender de outros processos especiais ou de provas que não sejam documentais. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A nossa lei diz, o Código Civil diz que faleceu alguém, 30 dias desse falecimento tem que fazer o pedido de abertura do inventário, seja o inventário judicial ou extrajudicial. Se tiver testamento, não há possibilidade de fazer o inventário no cartório. Extrajudicial tem que ser aqui na Justiça. Ele tem que contratar um advogado ou se valer da Defensoria Pública para a abertura do inventário. A abertura do inventário que nós falamos é realmente propor a ação para, para que os bens serem transmitidos aos seus legítimos herdeiros. O testamento é um ato jurídico onde a pessoa é um ato de vontade, né? Normalmente a pessoa ainda em vida deseja deixar 50%, no máximo 50% do seu patrimônio para uma determinada pessoa, que pode ser um herdeiro, um filho, o próprio cônjuge ou um terceiro que não seja parente. Mas ele só pode dispor de até 50% do seu patrimônio para testar. Há o testamento público, que é você se dirigir a um cartório com as suas vontades ou manuscritas, ou colocadas através de um meio mecânico, digitadas, datilografadas, para quem é antigo, né? O
notário, ele vai ler o testamento na frente de 2 testemunhas, ou então o próprio autor da herança, ele vai ler o próprio testamento, aquele que está produzindo o testamento vai ler ali na frente daquelas 2 testemunhas, será assinado, se ele não souber assinar, uma das testemunhas assinará por ele e o notário também, não é? E aquilo será o testamento, será registrado no livro do cartório que aquele testamento foi feito naquele momento, naquele horário, tudo plenamente registrado, quais foram as testemunhas que assinaram. Aí temos também o cerrado, que você faz o documento e leva ele fechadinho lá no notário. O notário faz uma declaração de que existe aquele testamento, mas ele não pode ler o que está escrito ali. Só posteriormente à morte da pessoa é que aquele testamento será aberto e serão averiguados se a assinatura é da pessoa realmente, se a pessoa não foi coagida a fazer aquele testamento, isso tudo será averiguado, tá? Para que aquele testamento seja válido. A pessoa pode fazer um testamento à caneta, numa folha, né, com testemunhas, né, e as testemunhas assinam ali e guarda, e entrega a uma determinada pessoa e vai dizer, olha, após a minha morte você apareça, né, para todos e diga que eu deixei um testamento aqui particular com a declaração da minha última vontade. E aí isso é respeitado, né? Pode ser impugnado, se algum herdeiro não concordar, ele tem o direito, né, de discutir a legalidade, a validez desse testamento. Aí tem que ajuizar uma ação para poder pedir a nulidade do testamento. Não pode constar nada ilícito, não é? E também não pode dispor de bens que ultrapassem a legítima. O que é a legítima? O que os teus herdeiros têm direito. O teu cônjuge, tá? O companheiro, no caso, e os teus filhos e os teus pais, não é? Tudo isso tem que ser respeitado. Quando uma pessoa morre, nós temos uma herança, 100%. 50% se ela tem cônjuge, vai para o cônjuge, tá? Os outros 50% são metade para os herdeiros legítimos e a outra metade ela pode dispor através de testamento. Dependendo da situação, né, dependendo do que for apurado dentro do processo, o juiz vai considerar ou desconsiderar aquela disposição testamentária. Vai ser levado a juízo e os herdeiros que se sentirem lesados, os herdeiros legítimos, vão dizer, olha, o valor que ele deixou em testamento, ele invade a nossa parte aqui, nós estamos sendo muito prejudicados. Aí vai ser nomeado um avaliador para fazer os cálculos, para ver enquanto aquele testamento invadiu a legítima e a parte que foi invadida da legítima será reposta, tá? Só mesmo a parte disponível é que será objeto do testamento. O resto tudo será dividido entre os herdeiros legítimos. O testamento, ele pode ser revogado. A pessoa pode ir no cartório, fazer um testamento, voltar no dia seguinte e falar, olha, me arrependi, quero revogar esse testamento, né? Ou fazer outro revogando o anterior. Pode fazer vários. Sempre que fizer um novo, revoga o anterior. O Código Civil, ele prevê exatamente as hipóteses em que a pessoa pode ser deserdada. Se você tentar contra a vida daquela pessoa que está deixando a herança para você, contra a vida de cujos, se você se envolver com o cônjuge dele, tá? Se você praticar algum ato que vai te beneficiar no testamento, você induzi-lo a erro, ou então o coagir a deixar alguma coisa para você, você também pode ser deserdado. E se você caluniar a pessoa que está deixando a herança para você, você também pode ser deserdado nessa hipótese. Inclusive pelos outros herdeiros que souberam daquele fato e têm provas contra você, eles vão a juízo e mostram aquelas provas e você é excluído do testamento. O testamento é um instrumento jurídico importante para documentar bens e garantir que a vontade de uma pessoa seja seguida após o falecimento dela. Além da disposição de patrimônio, o testamento pode conter outros tipos de determinações, como instruções para o enterro, reconhecimento de filho, existência de uma união estável, entre outras. Mas e quando a vontade de uma pessoa foi passada informalmente para um dos herdeiros?
Em uma ação que gerou recurso no Superior Tribunal de Justiça, 2 filhas do primeiro casamento de um homem contestavam a decisão de sua irmã paterna, filha do segundo casamento, de submeter o corpo do pai, falecido em 2012, ao congelamento em instituto de criogenia nos Estados Unidos. Para as autoras da ação, o corpo do pai deveria ser sepultado no Rio Grande do Sul, ao lado de sua ex-esposa. De forma unânime, os ministros da terceira turma do STJ consideraram que a legislação brasileira não exige formalidade específica para confirmar a expressão de última vontade, podendo ser presumida pela manifestação de seus familiares mais próximos. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, explicou que, a despeito de as partes em litígio terem o mesmo grau de parentesco em relação ao falecido, a filha responsável pelo procedimento de criogenia conviveu com ele por mais de 30 anos e, portanto, é a pessoa que melhor poderia revelar seus desejos e convicções. Por outro lado, as irmãs não demonstraram convivência próxima com o pai e o pedido de sepultamento revelou ser um desejo delas próprias e não dele. Um tempo atrás, eu e minha mãe e meu irmão, a gente estava conversando sobre doação de sangue, doação de medula também e doação de órgãos. Aí ela comentou que se viesse a acontecer alguma coisa, ela gostaria de ser doadora de órgãos, se pudesse, no caso, né? Minha mãe, ela teve morte cerebral e a equipe responsável pela parte de doação de órgãos do hospital veio conversar com a gente, comigo e com meu irmão. E aí, antes de a gente ouvir o que eles tinham para falar, a gente já tinha conversado sobre isso também e a gente tinha decidido que iria autorizar a doação. Aí eles explicaram pra gente como seria o procedimento e quais os órgãos que iriam retirar para fazer a doação. Doação de órgãos é um ato nobre que pode salvar vidas. Pela legislação brasileira, não há como garantir efetivamente a vontade do doador. No entanto, observa-se que, na grande maioria dos casos, quando a família tem conhecimento do desejo do parente falecido, esse desejo é respeitado. Por isso, a informação e o diálogo são absolutamente fundamentais, essenciais e necessários. Pensando nisso, desde maio de 2009, o projeto Doar é Legal, do Conselho Nacional de Justiça, tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância de doar órgãos. Através dele é possível emitir uma certidão que atesta a vontade de voluntários em se tornarem doadores de órgãos. Mesmo sem validade jurídica, ela serve sobretudo para que familiares fiquem cientes da intenção do falecido em ser doador. Querendo ou não, apesar de ser um momento muito triste para quem está passando, né, perder um familiar, você autorizando, você pode estar salvando outras vidas. São pessoas que estão na fila esperando há muito tempo, pode ser anos que a pessoa está esperando um órgão e aquela pessoa que você perdeu pode ser compatível com alguém, ela pode salvar a vida de alguém e evitar a perda de outra pessoa. As pessoas precisam entender qual é a consequência dela virar para a família e falar isso, que ela quer ser. Porque ninguém vai adivinhar que você quer ser um doador se você não falar. Então é preciso a pessoa entender que ela quer ser um doador, entender como é que funciona e expressar direitinho para a família que é aquilo que ela quer. E caso ela não faça isso, as pessoas que são da família dela entender que pode ser o melhor a se fazer.